Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui em mais um projeto da Comissão de Direito à Saúde da Associação Brasileira de Advogados do Rio Grande do Sul, chamado Saúde nas Cores. No mês de setembro, nós temos algumas cores que nos remetem a algumas prevenções e algumas doenças. No caso do Setembro Amarelo, nós trazemos o suicídio. Vamos falar sobre prevenção ao suicídio. E hoje o nosso tema são reflexões a respeito do suicídio de idosos em tempos de pandemia e em tempos atuais que nós estamos vivendo, com várias coisas que estão acontecendo nesse momento. Trouxemos então duas pessoas excelentes para falar sobre o assunto. O Dr. Alfredo Cataldo Neto, médico psiquiatra, professor titular da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, está conosco. E também a psicóloga clínica, especialista em psicoterapia psicanalítica em adultos maduros, a mestranda em gerontologia biomédica da PUC, Samantha Cittart. Boa noite aos nossos convidados. Noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco. E essa noite promete bastante reflexão e informação sobre o assunto. Então, vamos começar a nossa noite fazendo aquela pergunta que não quer calar. Nós devemos ou não devemos falar sobre o suicídio? Fala, Samantha. Bom, eu acho que o próprio slogan da campanha, né, Setembro Amarelo, o slogan é falar é a maior solução, né? Então, acho que já pelo slogan a gente consegue já falar, começar a refletir, né? E hoje, nós estávamos conversando minutos antes de começar a live, né? Eu assisti o comecinho de uma live do Leonardo Abraão, o idealizador da campanha Janeiro Branco, que o Janeiro Branco fala sobre as emoções, né, a importância de dar voz às emoções, que é o janeiro. Ele falou uma frase: no silêncio os tabus crescem e ceifam vidas. Então, aí reforçando que é importante a gente poder estar falando sobre isso, refletindo sobre isso, né, doutor Cataldo? Exato. O pior que pode acontecer é o silêncio. Negar que exista o suicídio. Isso sempre aconteceu. Essa campanha do Setembro Amarelo, justamente, junto com o do Branco, do Janeiro, tenta combater isso. Se nós não falamos, é como se não existisse. Só para se ter uma ideia, a cada dia, hoje, por exemplo, 3 pessoas se suicidaram no Rio Grande do Sul. Então, hoje, 3 pessoas. Amanhã, mais 3. Então, não falar disso é entrar numa negação que só tende a prejudicar todo mundo. As pessoas, na verdade, têm medo de falar, porque acham que falando isso vai acontecer. Não é assim. Não é porque se fala que o paciente ou a pessoa vai se suicidar. São uma série de outros fatores que nós vamos abordar hoje aqui na nossa live. Perfeito, exatamente. E o que levaria uma pessoa, assim, genericamente, antes da gente se aprofundar mais, a cometer um ato? Porque muitas pessoas dizem que tem que ter muita coragem para tirar a sua vida. Outras já imaginam que, se a pessoa se cometeu o suicídio, é porque ela não, era uma pessoa fraca. Ou a pessoa não vê alternativas, ou é a soma das duas. Por favor, Samantha, depois o doutor poderia também complementar, mas o que levaria uma pessoa a se suicidar? Bom, sintomas de depressão, né, o desespero, a desesperança, né, se sentir desamparado, né, são os 4 Ds de alerta e que as pessoas, familiares, pessoas próximas, profissionais da saúde, né, têm que estar atentos a esses sintomas, né? A pessoa verbaliza, mas é um desespero, é uma dor avassaladora, né?
Uhum. Não é nem coragem, e coragem não é, e não é uma maneira de chamar atenção, nada disso. O suicídio está diretamente vinculado à doença mental. É um momento psicótico. A pessoa se sente desesperada, uma analogia que talvez possa fazer com que a gente chegue perto do sofrimento que passa um suicida, é nós estarmos dentro de um prédio que está em chamas e a única saída é nós nos jogarmos pela janela lá do 20º andar. O suicida, ele vê no suicídio uma forma de acabar com o sofrimento. Então, se nós tratarmos as doenças mentais, nós vamos evitar 90% dos suicídios. O problema é conseguir verbas, né, vontade política, porque o doente mental, ele não dá muito voto. Então, não há muito interesse no doente mental. E ele geralmente fica abandonado. E abandonado, ele corre sério risco de cometer o suicídio. A nossa rede pública, né, com relação à saúde mental, ela é bem deficitária, né? Exatamente. Não há uma rede de suporte que possa fazer com que, em especial, nos idosos. Os idosos são pessoas que, quando tentam um suicídio, eles não tentam por tentar, assim. Eles tentam para morrer mesmo. Tanto que é muito difícil a gente encontrar idosos que tentaram suicídio e que continuam vivos. São métodos muito agressivos. Então, qualquer frase do tipo, não tenho mais vontade de viver, acabou para mim, eu quero partir para outra, essa frase precisa ser investigada por um profissional da psicologia, da psiquiatria, avaliados os riscos, porque nós podemos estar frente a um suicida. Né? Então, todo cuidado. Sou um empecilho, né? Eu estou dando muito gasto para vocês. Isso já é um sinais de alerta, né? Nós tivemos nós tivemos casos um pouco antes, ano passado, de que aumentou o número de suicídios no Chile, devido a problemas com a previdência social, onde as pessoas já estavam estabilizadas economicamente, e houve uma quebra na economia, e aí eles começaram a ganhar assistência social do governo através de valores de salário mínimo para o país, né, que não é o equivalente ao nosso, mas houveram muitos suicídios em função de não quererem depender de filhos, para não ser um fardo na vida da família. Então, até a gente depois eu também quero abordar com vocês a respeito da modificação que o idoso tem após a aposentadoria, porque isso interfere também em toda uma estrutura, né, que ele já tinha montada da vida. Mas voltando a falar, eu trabalho com o direito previdenciário, né, muito com incapacidades, e eu vejo esse problema quando a gente precisa de entrar com um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente, né, mudou a nomenclatura, que nós temos que conseguir laudos que digam que a pessoa está incapacitada, laudado por um especialista. Sim. E a pessoa vai à unidade básica de saúde, trata-se com a maioria dos que me trazem laudos são prescritos por clínicos gerais, enquanto eles não conseguem tratar com um especialista, que por vezes demora, incrivelmente, mais de 2 anos. Então, vocês acreditam que essa falta de atendimento de uma forma completa pode desencadear também? Favorecer, né? Claro que não é só isso. Uma pessoa, ela geralmente junta uma série de riscos para pensar no suicídio. Claro que um fator desse tipo pode complicar mais a situação. A gente costuma trabalhar com 2 fatores, os de risco e os de proteção, porque também existem fatores de proteção ao suicídio do idoso. Então, por exemplo, nós consideramos fatores de risco a questão da idade.
quanto mais velha a pessoa, mais risco ela tem. Uma pessoa com mais idade tem mais risco para suicídio. A questão do sexo, os homens se matam muito mais que as mulheres. As mulheres tentam o suicídio, mas tentam de forma mais branda, com comprimidos, que não chegam a matá-las, que é ótimo, né? Porque elas fazem uma agressão a elas próprias muito menor do que os homens. Os homens se dão um tiro na cabeça, enforcamento é muito usado no interior, né? E aí, outro fator de risco, doença mental. Uma doença mental grave, esquizofrenia, depressões, não tratadas, altos fatores de risco. E hábitos, ambientes, rede social, se a pessoa tem apoio, se não tem apoio, né? Desemprego, vocês imaginam que vai ser isso quando nós passarmos pela pandemia. Curiosamente, na pandemia houve uma diminuição do número de suicídios, mas a passo passada é o que a gente chama a quarta onda. Nós estamos passando a primeira, vai vir a segunda, a terceira, e a quarta onda vai ser a repercussão na questão da saúde mental de todos os povos. Outro fator de risco muito grave, uso de álcool ou substâncias ativas. Com a pandemia, por exemplo, houve um aumento de 30% do consumo de vinhos no Brasil. Né? Claro, porque a pessoa está em casa, em vez de ir no restaurante, ela compra mais, né? Por outro lado, nós temos fatores de proteção. O que são isso? O primeiro fator, uma das coisas que mais protege, é a religiosidade, que a maioria absoluta das religiões condenam o suicídio. Então, o idoso que está lá com o seu pensamento suicida, ele vai lá na sua prática religiosa e, através disso, ele se protege. A rede de apoio, né? Os filhos, os netos, os vizinhos, o síndico do edifício, o porteiro, qualquer pessoa pode ajudar, um cabeleireiro. Eu sempre conto em sala de aula que uma pessoa estava determinada ao suicídio, foi cortar o cabelo e o cabeleireiro achou que tinha uma coisa errada. E foi graças à ação desse cabeleireiro que essa pessoa se salvou. A presença de filhos, mas os filhos têm que estar em casa para proteger. Se já saíram, pode ser fonte de conflito. E ter um emprego, ter uma atividade, tudo isso protege. Então, esse balanço, proteção versus riscos, é que vai determinar o ato suicida. As mulheres, elas participam, né? Elas estão mais presentes em grupos de convivência, né? Até mais em cabeleireiros, mais inseridas mesmo em grupos, né? Do que os homens. E ela tem as amigas, né? A mulher, ela faz uma psicoterapia gratuita, semanal, que é ótimo, com as amigas. Aqueles encontros de 3, 4 horas, por exemplo, para tomar um café, é altamente saudável, onde se repassa praticamente toda a vida. Os homens não têm isso. Onde é que o homem busca o refúgio, a proteção? É no futebol, né? Então, hoje à noite nós temos o nosso Grenal, né? No bar, mas aí já entra a questão do álcool, né? O encontro com os amigos, e tudo isso hoje também está prejudicado com a pandemia, né? Sim. Exato. Às vezes eu atendo idosas, né, pessoas de mais idade, e elas falam, a minha amiga a minha vizinha, a gente conversa depois que a gente estende roupa, a gente conversa no muro. Aquelas pessoas, os antigos, né, eles tinham o costume de conversar mais com o vizinho. Hoje a gente às vezes não sabe nem quem é o nosso vizinho. Isso. E agora com a pandemia, né, a recomendação é que usem as redes sociais, usem o WhatsApp para se comunicar, né? A gente está aí com um novo tipo de comunicação, né? Também. Exato. Antes a gente também, por exemplo, antes da pandemia, muitos idosos também se encontravam nesses grupos que tem no CRAS, no CREAS, faziam chás, faziam alongamento, tinha
até fisioterapia pelo SUS, isso tudo, por hora, né, está suspenso. Então tem que ter um novo olhar, né, uma nova atividade para aquele pai, para aquele avô que está em casa, porque ele também tinha uma atividade antes, e fica um pouco complicado uma pessoa que não domina a internet hoje interagir, né? Uhum. O grupo de WhatsApp de antigamente era calçada, né? As pessoas sentavam na calçada, o vizinho, como tu colocou bem, por cima do muro, né? Hoje temos o WhatsApp, é o que temos, né? Eu acho que nunca se usou tanto a rede social, a internet, como agora, né? Por exemplo, na PUC, nós estamos com as aulas todas através da plataforma Zoom, né? Que é o possível de ser feito. O aluno assiste através da plataforma. A presencial, no momento, ainda não é possível, né? E esse momento de Covid, que os idosos estão mais em casa, né? Que a gente já viu que aumentou a violência contra o idoso. E a violência contra o idoso, ela se dá de N fatores, né? Ela está psicológica, por agressão física mesmo, até econômica, porque às vezes a gente eu costumo ter casos do superendividamento, que é através daquele pequeno empréstimo que fez para um filho ou alguma coisa assim, porque ele se sente, eu estou ajudando, então eu vou me sentir melhor porque eu não sou um estorvo, eu vou ajudar um pouquinho meu filho. E aí isso até às vezes dá problemas dentro da própria família, porque ele perde o controle financeiro, e para isso é essa pressão que agora o idoso está sofrendo, essa violência também pode trazer algum problema, algum futuro, ou agora mesmo com relação a isso? A Samanta está desenvolvendo uma pesquisa exatamente nessa área. Samanta, por favor, com a palavra. Bom, a violência, ela acontece principalmente dentro dos lares, né? Dos lares dos idosos. E algum familiar, e por familiares, né? A gente tem uma certa quantia de denúncias represadas, né? Agora em tempos. Então, chegando, é o que a gente espera, né? Dados assim até da delegada, da Cristiane Ramos, aliás, um beijo para ela. Passei o link também aqui para ela. É uma querida. E tem algumas denúncias represadas na delegacia, né, por conta dos idosos não estarem indo, né? Algum aumento na parte de denúncia pelo telefone, né? Então, tem esse caso. Mas são vários tipos de violência, né? Eu sempre puxo que sempre começa pela violência psicológica, né? Até mesmo a cair num abuso financeiro, né? Uma violência patrimonial. E agora, até tem um capítulo do livro de Direito, o qual também os capítulos da doutora André, né, o Direito 60+, me corrige o título, doutora Andréa, tá certo, do livro. Então, tem um capítulo até meu e da doutora Michele Kloss, falando sobre violência institucional, né, o que a gente está vendo até no começo da semana, idosos nas filas do INSS, à espera, estão no frio, no relento, também é uma outra forma de violência, né, institucional. Então, aí tem várias violências que os idosos sofrem, né, e isso pode ser fator também que corrobora a desesperança, né, o desamparo. Acho que caiu ali. Acho que deu uma travadinha, né? Na Samanta. Mas ela tá. Fala, Samanta. Oi. Voltou. Não, tá. Voltei, eu caí aqui. Caiu a conexão e voltou. Pode concluir. Tá, nem sei onde agora que caiu. Estava falando sobre a violência, sobre todos os aspectos da violência que pode corroborar, sim. Sim. Então, por exemplo, a gente estava falando da violência aí financeira, né? Às vezes os netos, né, filho, tem problemas com o uso de drogas, então
começa a pegar dinheiro desse idoso, o próprio idoso com o consentimento do idoso, porque o idoso acaba dando dinheiro, porque senão medo que o filho vá roubar, o neto vá roubar, enfim, que tenha outros tipos de consequência, né? Então, isso possivelmente está acontecendo em casa e as denúncias represadas neste momento. Perfeito. Muitas vezes também o idoso, ele sai sem a família saber, vai eu esqueci, não é numa empresa, é numa... As financeiras. Exatamente, numa financeira, às vezes assina coisas que não sabe o que está assinando, às vezes eles dizem que é um valor, porque para idoso tem um valor menor, e isso já gera também nele mesmo uma sensação de ter sido lesado, né, de ter sofrido um golpe. Mas as ligações telefônicas, porque, assim, a pessoa recebendo o INSS, vai um monte de operadora ligando para o idoso e fazendo isso. Esse é um assédio moral, né, financeiro, que configura uma violência financeira, esse tipo de ligação abusiva. Então, às vezes, o idoso não está nem escutando direito, concorda com alguma coisa e está lá já, está descontado em folha. Exatamente. Todos esses atos de violência podem contribuir, né, para os fatores de risco. Por exemplo, eu sei de uma história uma vez de um idoso que estava tão endividado em função de querer ajudar um neto, outro neto, que aí sim, como ele tinha muita vergonha dessa situação frente à sua comunidade, pensou num suicídio como uma solução, né? Então, nós temos que estar atentos, tentando ajudar essas pessoas, detectar, tentar de todas as formas evitar o ato, né? Mas tendo presente que nós não vamos conseguir evitar todos os suicídios. Se cada dia, só no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo 3 suicídios, imagina que investimento em saúde mental nós temos que ter para diminuir sensivelmente esses índices. Mas qualquer iniciativa, como um programa como esse, uma cerca que se ponha num lugar onde é fácil pular e cometer o suicídio, né? Qualquer situação de proteção diminui os índices, pessoas são salvas. Nós trouxemos acho que 2 programas atrás, um psicólogo para conversar, e ele elencou também que a gente estava conversando sobre ter psicólogo, que antigamente tinha psicólogo em colégios públicos, que a gente chamava de primeiro grau, né? Então, ali já sendo detectada uma doença e tratada, ela não seria um adulto que não se tratou, que poderia gerar uma depressão ou agravar aquela própria doença mental que ele já tinha, né? Com certeza, seria uma bela iniciativa, mas as nossas escolas estão tão sucateadas, né? Nossa situação está tão difícil que eu acho. Mas seria muito bom a presença de um psicólogo, não em qualquer área, né? Profissionais da saúde. Nós temos 2 grandes picos de risco de suicídio na vida, que é o adolescente, né? E o idoso. O adolescente se suicida de forma mais disfarçada. Ele sofre, entre aspas, acidentes, que a gente chama de parasuicídios. Por exemplo, se um adolescente pega um carro, vai a 120 por hora, abraça um poste, morre, a causa-morte vai parecer como se fosse acidente. Mas não é um acidente, né? Na verdade, é um parasuicídio. E o idoso, são os 2 pontos críticos. Então, nós temos que ter um máximo de cuidado. Mas eu queria também trazer para vocês, não sei se eu falo agora, que eu gosto muito de os mitos sobre suicídio, que isso atinge a população como um todo. Por exemplo, se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir a pessoa a fazer isso? Não. Ninguém induz, através da palavra, assim, outra pessoa a se suicidar. E se alguém está com ideação suicida e encontra alguém disposto a falar sobre isso, isso é uma ajuda.
isso alivia, isso faz com que a pessoa se sinta compreendida e possa, inclusive, às vezes, ser socorrida, ser procurada ajuda, né? Outro mito muito frequente: ela está ameaçando o suicídio apenas para manipular, ou ela porque as mulheres fazem mais tentativas, né? Qualquer tentativa é risco. Até porque as pessoas, às vezes, fazem 8 tentativas para se suicidar efetivamente. As mulheres. Os homens são mais breves nessas tentativas. Quando tem, muitos não têm tentativa nenhuma, né? Ele vai direto para o suicídio. Então, qualquer tentativa tem que ser levada a sério. Não pode se debochar de uma pessoa que tomou 2 aspirina, 3 Tilenol para morrer, até porque ela pode morrer por excesso de dose sem se dar conta. Um erro. Outra coisa, quem quer se matar, se mata mesmo. Não necessariamente. Nós sabemos de pesquisa que se no momento do ato suicida alguém socorre a pessoa, há chance de resgatar a situação. Tanto que é muito comum, os bombeiros estão acostumados a se aproximarem de pessoas que estão lá num parapeito para se jogar. Por que a pessoa fica parada num parapeito? Porque ela está ambivalente. Se ela não tivesse ambivalente, ela não ia ficar. O ato suicida é um ato psicótico entre saúde e doença, e sempre tem uma ambivalência. E aí, então, nós temos que tentar nisso. Outra coisa é ficar fazendo comparação, assim, um mito. No lugar dele, eu também me mataria. Isso, cada pessoa tem a sua vivência, tem seus valores, né? Então é difícil. A sua forma de resiliência. A sua forma de resiliência. Claro que estresse grandes aumentam o risco, né? O maior estressor que existe, que a gente saiba, assim, quantificado, é a perda de filhos, né? Então, um vovô, uma vovó que vai ter que enterrar o seu filho. Agora, imaginem o que ocorreu de situações como essas com o Covid, né? Pessoas que tiveram que enterrar seus filhos, muitas vezes sem poder vê-los. Essas pessoas ficaram em UTI, isoladas, né? Os italianos usavam um tablet para despedida, né? Quando chegava o momento de ir para o tubo, na intubação, eles forneciam esse tablet e a pessoa se despedia dos seus familiares, porque provavelmente muitos que foram para o tubo não voltaram, outros conseguiram se recuperar, né? Outra coisa que acontece é que a pessoa que tenta o suicídio e não morre, ela provoca raiva nas pessoas. Muitos profissionais, às vezes, despreparados ou familiares, são capazes de dizer assim, ó, veja se na próxima vez você se mata mesmo, achando que a pessoa fez aquilo apenas para agredir os outros. Essa agressão dos familiares é um complicador, né? Então, são mitos que eu queria não esquecer de falar aqui, crenças errôneas. O suicida está desesperado, ele não tem esperança. Nós temos que abrir uma porta de esperança para ele. Essa porta é uma ajuda, uma conversa. Às vezes os estudantes me dizem assim, tá, mas o que eu digo? Não precisa dizer nada. Só escutar alguém é extremamente terapêutico. Um abraço, né? O poder do abraço. Então, e a gente vê também, às vezes, por exemplo, os parentes postando fotos da pessoa um dia antes, e a pessoa estava sorrindo, estava com a família, estava alegre, ou um ator famoso, e a gente pensa, mas ele estava agora numa novela, está no auge, como é que uma pessoa assim tira a vida, a gente não sabe o que ela está passando na realidade, né? O Robin Williams fez uma série de filmes, acabou se suicidando como idoso, né? E ele estava com um processo demencial,
que às vezes o risco do processo demencial também é a pessoa perder o funcionamento cerebral e, numa atitude desesperada, se dando conta do que está acontecendo, busca o suicídio para tentar resolver isso. Aliás, ele não tinha nem o diagnóstico, né? O diagnóstico veio após ainda. Ele, por tá se dando conta que estava num processo diferente, né? Que estava sendo prometido, até o último filme, ele teve uma série de problemas, né? Ele se deu conta no final do filme. Tivemos um ator também da Globo, recentemente. Sim. Assim, um idoso que quer ficar sozinho. Não, tem idosos que querem ficar sozinhos e estão muito bem, obrigados à sua saúde mental, não há problema quanto a isso. Mas que não está bem e que quer se manter sozinho, que quer ir para um lugar que nunca esteve, né, que anda triste, que anda chorando, que emagreceu muito, que não quer falar dos assuntos, é um idoso que precisa ser cuidado, né? Isso tem que ser através da sua família, porque não tem como, não através da família, para nós poder resgatar. E quando a família capta, como o senhor falou agora, quando a família capta essa ideia, essa vontade, e ela não consegue através de carinho, de conversa, acho que essa também é uma boa pergunta para a Samantha, o que a família deve fazer com esse familiar que está tentando e não consegue tirar essa ideia, ele quer mesmo tirar a sua vida. Uma internação seria o ideal? Bom, em primeiro lugar, buscar ajuda, né, tanto psicológica, psiquiátrica, porque a gente trabalha em conjunto, né, não só nesses casos, né, doutor Cataldo, mas em muitos, né, então às vezes precisa entrar com uma medicação, mas sempre com uma avaliação profissional, né, a família, ela vai detectar, mas ela tem que fazer o encaminhamento, a família também não dá conta, às vezes profissionais não habilitados nessa demanda, às vezes também a escuta, tem profissionais que não conseguem também lidar e encaminham o paciente, né, com essas demandas. É bom sempre falar isso também, né, que às vezes nem sempre todos os profissionais querem atender e encaminham, né, mas a primeira coisa é encaminhar, buscar essa ajuda psiquiátrica, psicológica, né, dar atenção mesmo para o idoso, né, e poder ter a orientação adequada, porque cada pessoa é cada pessoa, né? Não é uma receita de bolo. Isso. E literalmente levar o idoso pela mão. Porque às vezes a família diz assim, não, mas ele não quer ir. Não é uma questão de ele não querer ir. Se a gente marcar e afetivamente pegar a pessoa pela mão e levá-la, não pode brigar com ela, né? Não pode chegar lá e dizer, olha, tu tá louca, vou te levar no psiquiatra. Bom, é óbvio que ela não vai ir, né? Nós também não iríamos. Porque já tem o estigma, né, de psiquiatra, de psicólogo, é para louco. Quanto mais, assim, essa ideia que vem, né, os idosos ainda, né, perpetuam esse tipo de ideia. Hoje, por isso a importância da gente poder falar, né, levar informação aí através das lives hoje, né, e poder falar, olha, a gente está aqui, a gente te escuta, os teus medos, as tuas dores, e poder elaborar todos esses sentimentos, ter um espaço de acolhimento. Quando o risco for muito alto, por exemplo, a pessoa está muito determinada no suicídio, aí entra a internação psiquiátrica. Hoje é um recurso importante ainda para proteger a pessoa dela própria. Sim. Que às vezes, como vocês falaram, ela pode nem saber o que está fazendo, né? Está numa demência e naquele momento ela vê como sendo a única opção. E na verdade ela trabalhando esse lado psicológico, ela talvez possa ver que existem outras opções através de um trabalho sério, de um profissional e também talvez de medicamentos, né? E as pessoas que nós salvamos
do suicídio, porque a nossa doença terminal na psiquiatria e na psicologia é o suicídio. As pessoas que nós salvamos do suicídio, elas ficam eternamente gratas. Nesses anos todos da minha clínica, eu tenho pessoas que até hoje referem assim, puxa, que bacana, doutor, o senhor me salvou. Não foi só eu, foi a família, foi a instituição, foi a unidade, mas a pessoa tem uma gratidão enorme, porque ela sabe que aquele momento precisava que alguém que está mais saudável do que a própria pessoa, que pegasse ela pela mão, que levasse a procurar ajuda. O suicídio na família é uma tragédia, porque não fica naquela geração que ocorreu, vai para a geração seguinte, às vezes atravessa para a terceira geração, né? O neto, por exemplo, do suicida, ele vai numa consulta médica, lá vão perguntar, tem suicídio na família? Ah, o avô se suicidou e tal. Então, é uma tragédia, nós temos que tentar evitar. Isso aí não é um problema só do Brasil, é do mundo inteiro, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas nós precisamos prevenir, tratar, tentar salvar esses pacientes. E pegando a fala do Dr. Cataldo, né, como assim, pode ter essa transgeracionalidade aí do suicídio, né, as famílias sempre ficam aí com essas questões. Tem uma fala de uma doutora em suicidologia, que ela fala, com o suicídio vai embora a verdade, porque muitos não deixam, né, cartas, né, então se estuda muito, assim, a forma que a pessoa se suicidou, tal, para tentar entender, mas esse silêncio, esse querer saber também, a família pode, é enlouquecedor para a família, principalmente no começo, né, que se perde alguém. Sim, porque uma vida que a pessoa tirou alto, né? Ela mesma tirou a sua vida, isso reflete em toda a família, né? Porque o normal tu tem uma cronologia que o pai vai vir primeiro, depois o filho, e a perda de um filho dessa forma, assim, que foi ceifada sem uma explicação, deve ser muito angustiante. Sim. Tanto que nós, nas nossas entrevistas iniciais, nas anamneses, a gente sempre pergunta de familiares com risco de suicídio, que tiveram familiares com suicídio, com histórico de suicídio na família, né? É que aquilo fica também como um exemplo, né? Por exemplo, se uma pessoa teve o seu pai, o seu avô que se suicidou, aquilo fica uma possibilidade. Há pouco apareceu uma pergunta aqui de uma colega que está nos assistindo, por que as pessoas se enforcam tanto no interior? Uma coisa que existe no interior é a cultura do suicídio, por exemplo. É muito comum a árvore e a corda em zona rural. A colônia, as cidades assim com forte penetração da cultura germânica são pessoas com superego bastante forte e que se cobram muito. Então, quando a plantação não dá certo, elas muitas vezes vão para o suicídio. E aquela cultura acaba passando para as gerações seguintes. Uma vez um paciente me procurou, ele tinha muito medo de fazer o que o pai fez, que foi o suicídio. Quando ele foi chegando perto da idade que o pai tinha quando se suicidou, ele ficou extremamente angustiado. Ele não sabia por quê. E aí a gente começou o tratamento aí, né? Esse exemplo que também nós acabamos dando para os filhos, né? Os nossos filhos, eles nos copiam, eles fazem o que a gente faz, né? Então, não adianta muito conselho, eu sempre digo isso. Nós temos que dar exemplos, porque se a gente der bons exemplos, não precisa ficar dando muito sermão, né? Basta a gente dar o exemplo. Infelizmente, o exemplo do suicídio é trágico, né? Porque fica uma solução doentia, uma solução psicótica. Nós temos esses dados numéricos
Temos. E também de idosos, porque eu não vejo falar muito sobre isso, em relação a suicídio de idosos. Bom, eu tenho aqui alguns dados, né? As tentativas de suicídio entre pessoas idosas, elas são geralmente tentativas que levam ao suicídio. Esse é um primeiro dado importante. O Brasil é o 8º país com número de suicídios no mundo. 8º. Aquela zona lá do alto da Europa, lá em cima, é os países onde tem mais suicídio. Sempre que tem menos sol, mais frio, nós temos mais suicídio. Por exemplo, o estado brasileiro que mais tem suicídio, infelizmente, é o Rio Grande do Sul. E o que tem menos é a Bahia. Tem mais sol, tem uma cultura baiana que é diferente, que protege mais as pessoas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma forte colonização alemã, nós temos muito frio, nós temos muito calor, nós temos muita penetração da cultura europeia. Então nós temos mais suicídio. O suicídio de homens idosos é 4 vezes maior que as mulheres idosas. Olhem esses dados. Nossa. 4 vezes. As mulheres já vivem mais e os homens ainda se suicidam mais. Isso. A gaúcha, ela vive 8 anos mais que o gaúcho. Por quê? Porque ela se cuida mais. Né? Ela bebe menos, agora já está começando a mudar um pouquinho, né? Eu ia falar agora. Ela fuma menos, ela ocupa situações de risco menor, ela trabalhava menos com situações de estresse, tudo isso está mudando, né? Mas, por enquanto, nós temos um contingente de viúvas muito maior, né? Uhum. E a bebida acaba sendo socialmente aceita, né? E aí que está o risco. O álcool é um fator de risco para suicídio. Né? O isolamento, né? Viver sozinho, a dificuldade com a aposentadoria. Hoje as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, graças a Deus. E assim continuam se sentindo, né, colaborativa, se sentindo produzindo. Quando se fala da aposentadoria, é mais aquela aposentadoria antiga, que a pessoa se aposentava e ia para casa, botava o pijama, o chinelo e ia para a cadeira de balanço. Isso é muito difícil hoje em dia. As pessoas se aposentam e continuam trabalhando nos seus próprios empregos. Né? E cada vez mais, né? Então, é importante também essa preparação para a aposentadoria. Né? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem se aposentar também, né? Tem casos que a gente... Excelente assunto, Samantha. É isso aí mesmo. Tem bastante gente que não consegue largar os seus empregos também e ficam já aposentados trabalhando e vou colocar o sistema público, né? Não conseguem largar, diminuir horas, tal. E isso também é um problema, né? Acaba sendo um problema. Então, poder trabalhar com a pessoa, essa possibilidade de aposentadoria, trabalhar outros recursos, poder ser um espaço também que a pessoa não conseguiu desenvolver alguma atividade que sempre teve vontade, né? Eu sempre conto uma história de um paciente que foi... sempre quis ser ator, né? E acabou deixando isso de lado porque a esposa ficou grávida, né? Entrou na vida adulta e foi trabalhar tal. Chegou na aposentadoria, foi levar a neta, não sei se eu vou falar, né, Sesc, Senac, algum lugar assim de grupo, e que ela fazia aula de dança e ele ficou esperando. Nisso tinha lá um cartaz de um grupo de teatro para a terceira idade, para os adultos maduros, e ele se inscreveu. Então, foi super emocionante, porque ele fez a primeira peça dele e tal, aí com quase 80 anos. Então... que legal. Que legal a gente poder, né, fazer coisas, porque muita gente, eu acredito que na vida, ou quis jogar futebol,
ou que ser ator. E daí, nesse momento, né, que pode desenvolver alguma coisa. Isso que tu falasse em relação à aposentadoria é muito interessante, porque mudou todos os cálculos ultimamente nessa reforma. Então, hoje em dia, tu contribuir no mínimo, sabe, entre outros fatores, porque não vai mais ser desprezada nenhuma contribuição, tudo está valendo, um estudo um estudo por um profissional especializado para dizer, nesses últimos 3 anos contribui tanto. Isso pode gerar uma melhoria de qualidade de vida na aposentadoria, porque tu vai ter aquele dinheirinho a mais, aquele valor que tu nem pensava, e às vezes uma contribuição de 3 anos pode ter um impacto muito grande. Então, o planejamento previdenciário hoje, ele é essencial para uma boa aposentadoria, que traria mais qualidade de vida, né, no caso. A pessoa, como falasse, muitos se aposentam e não conseguem deixar de trabalhar. Só que nem todos os trabalhos são trabalhos que tu pode fazer em 4, 6 horas, que te dá prazer. Muitas pessoas têm que continuar trabalhando naquele fardo que trabalhou a vida inteira e não sente prazer naquilo, sabe? Então, e as despesas aumentam, né? Plano de saúde aumenta, a medicação aumenta. Sim, os valores pega fator previdenciário, por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil, muitas vezes se aposenta com 1.800, e tu tinha gasto para 3 mil, até tu gastava mais no cartão, e agora tu vai ter que fazer chover no sertão com 1.800. Também tem esses fatores, né? Outra coisa que pesa, às vezes, nas aposentadorias, é o receio de voltar para casa mesmo, né? Por exemplo, o paciente me contava por que nós estávamos examinando por que ele não se aposentava. Porque se ele se aposentasse, ele não podia sair de casa. O sair de casa, para ele, era uma espécie de alforria, assim. Ele ficar longe da mulher, que a mulher falava muito, e era muito difícil. Ele gostava muito dela, os dois tinham filhos, netos, se davam certo em tudo. Mas tinha um problema da fala da mulher. Então, ele dizia para mim assim, se eu me aposentar, eu vou ficar em casa. Imagina, ela vai começar a falar às 8 da manhã e vai parar às 10 da noite. E eu não vou conseguir. Né? Agora eu vou contar um caso contrário, que era a mulher. A mulher ficou muito incomodada porque o cara que sempre saía de casa e dava para ela uma folga, assim, segundo palavras dela, o cara começou a querer entrar na cozinha. E para desespero dela, o cara começou a querer cozinhar. E aí ela me disse, olha, isso aqui é o meu espaço, a cozinha é minha, é o meu lugar. E agora vem esse cara se meter a fazer as coisas e vai estragar minhas panelas, e aí o conflito conjugal aumentou bastante. Nós estamos saindo um pouco do assunto suicídio. Mas isso está acontecendo agora também, né? Aumentou o número de divórcios, de separações, porque os casais não estavam acostumados a ficar. Eles saíam de manhã às 7, voltavam às 20 horas, quando não tinham happy hour. Voltavam para casa, estavam meio cansados, dormiam, acordavam de manhã e ficavam nessa rotina. O Covid foi um teste no relacionamento. Agora eles estão tendo que conversar. Mas a gente, você falou, né, happy hour, porque assim, configura, na realidade, se você está numa atividade laboral, você sair do trabalho e é o socialmente aceito você fazer um happy hour. Agora, eu estou aposentado, vou no bar beber, outra conotação. Exato, aí já começa a ter aquela coisa, já vai sair, ter pinguço, mas também tem aquela coisa de, eu vou ver o jogo, mas só vai ficar no sofá vendo o jogo, mas às vezes o jogo é o momento de lazer daquele idoso, né, ficar ali, curtir, porque ele já não tá mais na idade do esporte, assim, dos 18, 19 anos, então curtir o Grêmio, né, principalmente, mas a esposa já não gosta, já dá atrito. Andréia, hoje à noite, principalmente. Como eu chamo de Grenal. Mas, e vocês acreditam? Nós estamos brincando que o assunto suicídio é um assunto muito difícil de ser falado. Vocês vejam que, naturalmente, nós desviamos para as coisas melhores, que é a coisa da vida, das relações. E eu noto também que, não sei se sou só eu que notei, ou vocês também notam, por exemplo, quando alguém refere que perdeu um filho, principalmente um filho, eu noto
que o filho se suicidou. Aí a pessoa, ela fica meio com vergonha de dizer que isso aconteceu, sabe? Não é uma coisa assim que trate de uma maneira natural, porque ela tem fica com esse estigma na família, além da dor, ela não consegue muito se comunicar a respeito disso. Tem um bloqueio, não tem? Que bom que tu falou disso. É que o suicídio deixa sempre uma sensação para nós que é a seguinte: alguém morreu. Quem é o culpado? Bom, o culpado é o próprio suicida. Mas isso é difícil de aceitar. Então a gente fica procurando culpa na gente mesmo. Aquele dia eu podia ter dado mais atenção. Aquele dia eu briguei com ele, imagina que situação. Eu fui econômica nos afetos, eu devia ter procurado mais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Fica uma sensação de que nós poderíamos ter salvo o suicídio. Isso é muito complicado, a ponto, por exemplo, de profissionais que trabalham com faixa de risco, é inevitável, quando perdem um paciente por suicídio, profissionais chegam a trocar de especialidade. Por exemplo, nós temos médicos, psiquiatras, que no momento em que perdem um paciente, trocam para outra especialidade. Tal a dor do sofrimento que isso causa, porque sempre fica aquela sensação, e se eu tivesse conversado mais? E se eu tivesse, impotência, né? Se eu tivesse ficado lá com ele, né? Será que não seria diferente? Né? Eu não sei se vocês têm conhecimento dos cursos de cuidadores, que são as pessoas que normalmente ficam com esses pacientes, né, de pessoas idosas. Tem alguma cadeira que trate do suicídio para eles ficarem alertas? Porque seriam os profissionais de primeira linha ali na questão, em contato direto. O nosso curso de cuidadores de idosos do Instituto de Geriatria da PUC é super procurado e sempre que abre as inscrições, logo lota. E há uma preparação toda e dentro dessa preparação se fala muito em depressão e de suicídio. Mas também quando sou convidada também para falar sobre o aspecto psicológico, o aspecto emocional, né, para cuidadores, eu também sempre abordo essa questão da gente poder prestar atenção nessas falas dos idosos, né? Porque são falas ainda dentro dessa rotina, né? Então, o cuidador, na realidade, sendo ele formal ou informal, familiar ou contratado, ele precisa ter esse olhar. Olhar apurado. Uhum. Perfeito. Então, a gente está começando a chegar no finalzinho da nossa live. Já vou dizer que foi um prazer, estou adorando. Por mim, ficava muito mais tempo. Já víamos juntos o Grenal. Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para as considerações finais de vocês. O que vocês têm nesse momento de pandemia, nesse momento de que as pessoas estão mais em casa? O que a gente poderia deixar de mensagem para os familiares, até para as pessoas idosas, né? Que eu sei que estão nos assistindo também. Por favor. Eu posso começar a dizer, né, a Samanta, a Andréa, muito obrigado por estarem aqui comigo, todo mundo que está nos assistindo também, foi um prazer, e agradecer o convite, para nós é muito importante esses espaços de mídia, e como mensagem final, a palavra de cuidado, né, nós precisamos cuidar dos nossos velhos, das nossas velhas, dos nossos idosos, e ter sempre presente que nós vamos, se nós conseguir envelhecer bem, nós vamos chegar lá também. É só uma questão de tempo. Exatamente. Quanto mais a gente cuidar, né, melhor a gente fica. E muita atenção a essa questão de avisos, pequenos avisos que o paciente idoso suicida vai dando à sua família. Muita atenção, não deixar passar nada. Uma frase, por exemplo, dessas que a gente comentou, não, peraí, vamos verificar isso, vamos pensar isso. Tá? E sempre que for necessário, buscar os profissionais de confiança que estão aí para justamente trabalhar com isso. Foi um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigado.
Bom, também agradecer aqui, é uma honra estar com o Dr. Cataldo, com a doutora Andréia, e a todos que estão assistindo. Bom, primeiro é ter empatia, né? Poder ter, se colocar no lugar do outro verdadeiramente, né? Ali, ouvir com atenção a dor do outro, né? Poder, com carinho, escutar, encaminhar, poder buscar ajuda para esse idoso, né? Se você é cuidador informal, falar com a família, e sempre sabendo que esse idoso teve um histórico de vida, respeitar esse histórico neste momento, enfim, de todas as pessoas, né? Não só do idoso, mas poder ter esse olhar, assim, de cuidado, né? Poder motivar, poder estar junto nesse momento, né? Ligar para as pessoas, ainda o telefone, dá para fazer uma chamada pelo WhatsApp, usar os recursos de vídeo, poder se fazer presente nesse tempo ainda de pandemia que estamos passando. Perfeito. Eu, em nome da Comissão de Direito da Saúde da ABA, eu agradeço a presença de vocês. Foi um prazer, a presença ilustre dos dois, e a comissão está de portas abertas. Sempre que vocês quiserem participar, sempre que vocês quiserem trazer alguma coisa, será um prazer para nós ter vocês conosco novamente. Muito obrigada por essa noite, foi muito esclarecedor. Trouxemos vários assuntos, a reflexão, a gente provavelmente, como as outras gravações ficam, a última a gente teve 4.600 pessoas, então se a gente tiver todas as pessoas também nos vendo de novo, a gente levou um pouquinho dessa reflexão para muitas casas, muitos lares, né, muitas famílias. Então, agradeço de coração a presença de vocês. Fiquem assim que nós tivermos, doutora Andréia, os dados, né, da pesquisa de violência nesse tempo também de pandemia, certamente o ano que vem vamos trazer, né, doutor Cataldo? Ai, que bom! Nós temos essa nossa. Eu estou presidente nessa gestão. Nossa gestão é de 2 anos. Então, se for ano que vem, vai ser um prazer para mim poder estar com vocês de novo. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. E bom